Tema: Introdução ao estudo da história. Assunto: o que é história? Nesta aula, vamos estudar o que é história e o que ela estuda. Antes de mais nada, é importante dizer que o passado não pode ser modificado, mas conhecer esse passado pode mudar o nosso futuro. Ou seja, eu não posso mudar o que aconteceu antes, mas posso usar isso para entender o que houve e evitar os mesmos problemas no futuro. História é uma palavra de origem grega que significa investigar. Uma curiosidade. As palavras da nossa língua tiveram origem em palavras portuguesas, indígenas e africanas. As palavras de origem portuguesa, por sua vez, se originaram, basicamente, de palavras do grego antigo e do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Mas o que a história estuda? Observe atentamente a sequência de imagens, elas vão se repetir algumas vezes, e tente pensar nessa pergunta: o que a história estuda? A história estuda as mudanças e as permanências produzidas pelos seres humanos. Por isso, ela é a ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. Ou seja, a história é um instrumento científico para entender as transformações pelas quais os seres humanos passaram ao longo do tempo e nos lugares aonde viveram. O objetivo do estudo da história é compreender o passado para entender o presente e planejar o futuro. Isso quer dizer que ao estudar os acontecimentos históricos, nós buscamos entender por que o mundo é da forma que é nos dias atuais. E dessa forma, podemos almejar alguns planos de futuro, no sentido de melhorar a existência humana a partir do entendimento do que aconteceu no seu passado. Mas é muito importante que a gente diferencie o que é memória do que é história. Muitas pessoas fazem uma confusão achando que é tudo a mesma coisa, mas não. Obviamente, os grupos humanos sempre preservaram a sua memória, com diferentes formas de registrar isso, através daquilo que nós chamamos de fontes históricas, que nós vamos estudar na próxima aula. Mas a memória, ela é seletiva, ou seja, ela só mantém o que é importante. Isso vale para quando a gente fala da memória coletiva e também quando falamos da nossa própria memória. É só a gente ver. Aquilo que fica na nossa memória é só aquilo que é realmente significativo para nós. E isso em todas as áreas da nossa vida, nas questões afetivas, nas questões familiares, nas questões profissionais e até nas questões escolares. Memória, então, não é a história. A memória, ela é o registro daquilo que acontece, seja na nossa cabeça, seja de forma a preservar isso para o futuro, que são as próprias fontes históricas. A história é a reflexão, ou seja, é o ato de pensar sobre esse registro. Quando o historiador ou a historiadora se debruçam sobre as fontes históricas, que são os registros e, portanto, são as memórias, refletem sobre isso, analisam, pensam nas relações que essa fonte histórica tem com certos grupos humanos, eles estão produzindo uma narrativa histórica. Isso sim é o que nós chamamos de história, ou seja, o ato de pensar, de refletir sobre os registros
as fontes deixadas pelos diferentes seres humanos e grupos humanos ao longo da sua trajetória. A história é trabalhada pelas ideias de antes, ao mesmo tempo e depois. Toda vez que um historiador ou uma historiadora se debruça sobre a memória, os registros, as fontes históricas deixadas por um grupo humano, ele procura analisar o que ocorreu antes daquele registro, o que acontece ao longo do processo em que aquele registro foi elaborado e o que ocorreu depois com aquele grupo, depois do momento em que aquele registro foi elaborado. Então, toda vez que o historiador trabalha uma narrativa histórica, ele precisa pensar nesse conjunto de elementos, de forma a colocar a sua fonte, o seu registro, a memória com a qual ele está trabalhando, num contexto de tempo, porque, como nós dissemos, a história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo e no espaço, ou seja, numa passagem de tempo e num lugar físico geográfico determinado. E aqui um quadro resumo do que nós vimos nessa aula. A origem da palavra história é a Grécia Antiga. O significado da palavra é investigar. O que a história estuda? As mudanças e as permanências. Qual é o seu objetivo? Compreender o passado para entender o presente e planejar o futuro. O que é memória? A memória é o registro. E o que é a história? A história é a reflexão sobre esse registro.